Olá, queridos, estamos aqui mais uma vez com vocês. É muito bom ter esse momento em que eu posso entrar na sua vida, na sua casa, né? Para compartilhar a palavra de Deus. Eu, particularmente, sou muito encantada pela Bíblia e, assim, pelo efeito que ela produz em mim. E eu espero que ela produza o efeito em você, essa palavra que eu vou compartilhar, o mesmo efeito que produziu em mim. Ela me levou às lágrimas com Deus. Antes de eu ler o texto e compartilhar, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, que essa será uma palavra dividida em 3 partes, tá bom? Vamos, para ela não ficar muito extensa, nós vamos dar uma parte, depois outra e outra. E a segunda coisa que eu quero dizer para vocês, não se esqueça, tá? De compartilhar. O compartilhar é muito importante, porque aquilo que nós compartilhamos, nós multiplicamos, até mesmo reverbera para a nossa vida, né? Aquilo que você distribui volta para você. Então você distribui a palavra de Deus e ela vai reverberar para você em bênçãos. Então compartilha, deixa o seu like e também ativa o sininho, porque se você ativar o sininho, todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo, você é comunicado. Amém? Feito isso, vamos lá. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que tem como título uma pergunta. Essa pergunta eu me fiz quando eu li essa palavra, esse texto. A pergunta foi essa: por que Deus não desiste de nós? Eu me fiz essa pergunta quando eu li esse texto das Escrituras, que é muito conhecido, que está em Lucas capítulo 15. Tá? Nós vamos ler uma parte, depois nos outros vídeos vamos ler as outras partes. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam e diziam: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola, dizendo assim: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo, vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la, e quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa? Ao chegar em casa, reúne os amigos, os vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Muito bem. Nos outros textos, na parábola dracma, essa expressão se repete até encontrá-la. Na outra parábola, não tem isso, não é o pai que procura o filho. Mas nas 3 parábolas, existe uma festa. Essa festa, ela se dá em virtude daquilo que estava perdido ter sido encontrado. Nas 2 primeiras parábolas, foi encontrado porque alguém não desistiu de procurar. E na terceira parábola, foi encontrado, não foi achado, mas houve um encontro, houve um achado. Porque houve uma reconciliação, porque o filho voltou por saber que o pai não desistiu de esperá-lo. Então, nas 3 parábolas, existe, da parte daquele que perde, quero que você entenda isso, uma não desistência. E foi isso que me chamou a atenção e me fez questionar. Porque nós desistimos das pessoas, em especial daqueles que nos ferem, não é? A gente desiste quando a gente não acredita mais, quando não temos mais esperança, por inúmeros fatores. A minha pergunta é: por que Deus não desiste de nós? Eu acredito que essas 3 parábolas, cada uma delas encerra uma resposta. Eu vou compartilhar com você a primeira resposta na primeira parábola, ok? Por quê? Vamos lá.
eu acredito que cada parábola, então, encerra uma resposta. Minha pergunta foi, por que Deus não desiste? Ou então, quando Deus desiste de uma pessoa? A resposta seria quando ele a encontra. Quando Deus desiste de procurar? Se você está me ouvindo agora e você é uma pessoa desviada, você está fora dos caminhos do Senhor, você sabe quando Deus vai desistir de procurar você? Quando ele te achar. Até o momento em que houver esse encontro, Deus não vai abrir mão da tua vida. Isso eu vou deixar claro aqui, tá bom? Quando Deus vai desistir de esperar você? Só quando ele vê você voltando, ok? A busca de Deus por nós só termina quando ele nos encontra. Então, agora, por quê? Então, cada parábola, ela vai encerrar uma resposta, tá bom? Por que Deus não desiste? Tem 3 respostas. A primeira resposta que eu quero pensar com vocês é essa. Primeiro, porque Deus não quer que nós nos percamos. Essa resposta está na parábola da ovelha. Essa é a primeira razão que essa parábola encerra. Por quê? Para que a gente entenda essa resposta, a gente precisa compreender a figura que Jesus está usando, certo? Jesus diz que um homem, como qualquer um de nós, tendo sem ovelha, se perder uma, vai atrás, vai buscá-la. Todos os animais da natureza, eles têm um certo, eu diria, eles possuem um instinto que produz a sobrevivência, tanto individual quanto da espécie, não é? O instinto sexual produz a sobrevivência da espécie, mas o instinto para a fome, para comer, para beber água, para se proteger, produz a sobrevivência, correto? Então, os animais, o instinto no animal é uma espécie de inteligência. Entendo o que eu vou dizer aqui, tá bom? Então, tem uma cachorrinha aqui perto da gente. Se for atacada, ela se protege ou ela avança. Você pega um gato, qualquer animal, até uma lagarta, eu tenho um pavor de lagarta, mas até uma lagarta, você mexe nela, ela se movimenta na sua defesa, não é? Todos os animais possuem um instinto de defesa. Muito bem, olha o animal que Jesus vai usar aqui nessa parábola. Jesus vai fazer uso da figura da ovelha. Gente, eu já li um livro, eu tinha esse livro, eu dei para uma das minhas sobrinhas, mas até a lagartixa me parece que faz isso, que é um animalzinho da natureza, que é tipo uma lagartixa do deserto. Quando ela é perseguida, sabe o que ela faz? E isso é instinto, ela solta um pedacinho do rabo. Para quê? Para que o predador se ocupe com aquele pedacinho, enquanto isso ela escapa. Isso é um instinto, isso é uma inteligência daquele animalzinho, para que ela possa sobreviver. Muito bem, Jesus faz uso da ovelha, porque a ovelha não possui isso. Dentre todo o reino animal, a ovelha é o animal mais destituído da capacidade de autodefesa, de autossobrevivência. Acredita nisso? O pastor Philip Keller, ele é um pastor armênio que foi pastor de ovelhas durante muitos anos, e ele escreveu um livro chamado Nada Me Faltará. Ele analisou o Salmo 23 à luz do conhecimento que ele tinha das ovelhas. E é interessante, olha o que ele diz nesse livro. Ele diz que a ovelha é o único animal que não possui defesa, como a gente falou, que ela é vulnerável, né? Ela não tem habilidade de luta, nem de fuga. Ela não tem habilidade de defesa. Ela é muito ingênua, ela é tola, né? Agora eu lembro daquele filme do Baby, né, o porquinho. Você vai ver as ovelhas, como elas são tolas, né? Elas não sabem discernir uma erva saudável de uma erva venenosa, uma água potável de uma água poluída. Elas não têm esse tipo de capacidade. Elas são medrosas, muito medrosas, né? Se elas não sentirem o cheiro do pastor, basta não sentir o cheiro do pastor, elas ficam trêmulas de medo, e no auge do medo elas se apavoram e elas saem sem direção, se tornam presas fáceis.
As ovelhas, elas são sensíveis às perturbações das moscas. Se moscas pousarem nos seus ouvidos, elas perdem completamente o norte, elas ficam completamente desnorteadas. Se uma ovelha muito gordinha cair, deitar-se ou cair, virar com as patinhas para cima, sabe que ela não sabe dar um salto e caminhar novamente? Ela vai ficar ali, vai morrer por asfixia, se uma pessoa não for lá para desvirá-la, simplesmente para colocá-la de pé novamente. Olha a incapacidade da ovelha. Então, sabe a resposta que Deus dá para essa pergunta? Jesus está dizendo: eu vou atrás de você, porque eu sei que a sua vida corre risco, que você é alvo fácil de predadores. Eu não desisto de te encontrar, porque sei que a tua segurança está em mim, que sem mim você está tão vulnerável, tão perdido, que eu preciso te achar antes que o predador te encontre. Jesus está dizendo isso aqui. Eu sei que você é totalmente dependente de mim, você pode não saber, mas eu que te fiz, que conheço a tua estrutura, eu sei que você é assim. Uau, gente, ele sabe disso, né? Então, quando a gente conhece essas características da ovelha e vê que Deus nos compara com uma ovelha, ele está vendo a vulnerabilidade da nossa vida, da nossa existência. Por isso que a gente entende que lá no final aquele filho pródigo, né? Por que aquele filho pródigo, qual foi o erro dele? Foi achar que seus planos poderiam durar para sempre. Foi achar que seus recursos nunca se acabariam. O pai sabia que ia se acabar. O pastor sabe, o pai sabe, mas ele é que não sabe, né? Então, ele é como a ovelha ia enfrentar perigos. O pai sabia de tudo isso, ok? Então, a primeira resposta está dada aqui. Por que Deus não desiste de procurar a gente? Porque Deus nunca vai desistir de procurar você. Porque Deus nunca vai julgar você um caso sem salvação. Por que Deus vai insistir em achar você? Porque Ele não quer que você se perca. Ele não quer que sua vida seja vitimada pelo nosso adversário. Você é precioso demais para Ele. Nós somos. E sem Ele, nós estamos completamente perdidos, vulneráveis. Amém? Deus te abençoe. Creia nisso. E deixe Deus te achar logo. Amém? Se essa palavra edificou você, compartilha. Nós vamos dar continuidade em próximos vídeos. Espero que você seja ricamente abençoado. Um grande beijo no seu coração.